A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 135 de nosso podcast A Bíblia em um ano e nós damos continuidade com a leitura do capítulo 9 do segundo livro de Samuel, também o capítulo 12 do primeiro livro de Crônicas e o Salmo 61. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Davi disse: será que existe ainda algum remanescente da casa de Saul para demonstrar-lhe misericórdia em consideração a Jonatas? Havia um servo da casa de Saul de nome Siba. Pediram que se apresentasse a Davi, e este lhe disse: Tu és Siba? Ele respondeu: Sou teu servo. Disse o rei: Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu lhe demonstre a misericórdia de Deus? Siba informou ao rei: Resta um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde estás? Perguntou o rei, e Siba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodabar. Davi mandou então trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodabar. Quando chegou até Davi, Meribaal, filho de Jonatas, filho de Saul, curvou-se e prostrou-se, e Davi lhe disse: Meribaal. Ele respondeu: Eis o teu servo. Davi retomou: Não temas, certamente demonstrarei misericórdia para contigo em consideração a Jonatas, teu pai. Vou restituir-te todos os campos de Saul, teu pai, e tu sempre comerás o pão da minha mesa. Prostrando-se, Meribaal disse: Quem sou eu, teu servo, para que te ocupes com um cão morto como eu? O rei chamou então Siba, servo de Saul, e disse-lhe: Tudo o que foi de Saul e de toda a sua casa, eu dou ao filho de teu senhor. Tu com teus filhos e teus servos trabalharás a sua terra, e tua produção servirá para alimentar a casa do teu senhor. Meribaal, filho de teu senhor, porém, comerá sempre o pão da minha mesa. Siba tinha 15 filhos e 20 servos. Disse Siba ao rei: Tudo o que o rei, meu senhor, ordenou a seu servo, ele o fará. Meribaal comia da mesa do rei como se fosse um de seus filhos. Meribaal tinha um filho pequeno, de nome Mica.
Todos os que viviam na casa de Siba estavam a serviço de Meribaal. Meribaal vivia em Jerusalém, pois comia sempre da mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Esta é a lista dos que se juntaram a Davi em Ciceleg, quando ainda andava escondido de Saul, filho de Cis. Faziam parte dos valentes e ajudavam no combate. Empunhavam o arco, atiravam pedras e disparavam flechas com a mão direita e com a esquerda. Eram irmãos de Saul de Benjamim. O chefe Aiezer, e Joás, filho de Samaá, de Gabaá, Jaziel e Falete, filhos de Asmote, Baraca e Jeú de Anatote, Ismaías de Gabaon, valente dentre os 30 e chefe dos 30, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade de Gederote, Elusai, Jerimote, Baalias, Semerias, Safatias de Aref, Eucana, Gesias, Azareel, Joezer e Gesbaã, os coreitas, Joela e Zabadias, filhos de Jeroam, de Gebor. Também diversos gaditas passaram para o lado de Davi, refugiado no deserto. Eram valentes guerreiros, treinados para a guerra e manejando escudo e lança. Seus rostos pareciam de leões e eram ágeis como as gazelas nas montanhas. Eram Ezer o primeiro, Abdias o segundo, Eliabe o terceiro, Masmana o quarto, Jeremias o quinto, Et o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusebade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o 11º. Estes gaditas eram chefes do exército. O menor deles valia por 100 e o maior por 1000. Foram esses que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando transbordava de todos os lados, e puseram em fuga todos os que se encontravam no vale a leste e a oeste. Chegaram alguns benjaminitas e judaítas ao reduto de Davi. Davi saiu e se apresentou. Se viestes até mim em paz para me ajudar, estou disposto a unir-me a vós. Mas se viestes para entregar-me aos inimigos, embora não haja violência em minhas mãos, então o Deus de nossos pais veja e julgue. Então um espírito desceu sobre Amazai, chefe dos 30, que declarou: Somos teus, ó Davi, estamos contigo, filho de Jessé. Paz, a paz esteja contigo, e paz a quem te ajudar, pois a ti ajuda o teu Deus. Davi os acolheu e os fez os chefes da tropa. Também dentre os manasseitas, alguns passaram para o lado de Davi quando marchava à luta contra Saul, junto com os filisteus. Mas não os ajudaram, visto que os chefes filisteus resolveram mandá-lo embora, dizendo: Ele vai bandear-se para seu dono Saul, à custa de nossas cabeças. Quando, pois, Davi foi a Ciceleg, passaram para seu lado alguns de Manassés: Edenas, Josabade, Gidiel, Miguel, Zozabade, Eliú e Salati, chefes de 1000 de Manassés. Eles prestaram ajuda a Davi contra os bandos, pois eram todos valentes guerreiros, e tornaram-se chefes do exército. Cada dia chegavam homens a Davi para lhe oferecer ajuda, até se formar um acampamento grande como um acampamento de Deus. Eis a lista dos chefes armados para a guerra que se juntaram a Davi em Hebrom, para fazer passar a realeza de Saul para ele, de acordo com a palavra do Senhor. Dos judaítas, 6.800 homens, com escudo e lança, armados para a guerra. Dos simeonitas, 7.100 valentes guerreiros. Dos levitas, 4.600, mais Joiada, príncipe dos Aaronitas, com 3.700 homens, e Sadoc, jovem e valente guerreiro, com 22 chefes de seu clã. Dos benjaminitas, irmão de Saul, 3.000.
De fato, até então a maioria estava a serviço da casa de Saul. Dos efraimitas, 20.800 valentes guerreiros, homens de renome nos seus clãs. Da meia tribo de Manassés, 18.000, designados nominalmente para ir constituir Davi como rei. Dos Issacaritas, conhecedores dos sinais dos tempos para saber o que Israel tinha de fazer, 200 chefes, com todos os seus irmãos às suas ordens. De Zabulon, 50.000 homens dispostos ao combate e manejando todas as armas, para darem seu apoio sem duplicidade de coração. De Neftali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 homens equipados com escudo e dardo. Dos Danitas, 28.600 homens preparados para o combate. De Azer, 40.000 homens armados, prontos para a linha de combate. Do além-Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, 120.000 homens para todas as armas. Todos esses guerreiros, em perfeita ordem e de coração inteiro, chegaram a Hebrom para constituir Davi rei sobre todo o Israel. Também todo o restante dos israelitas era unânime em constituir Davi como rei. Ficaram lá com Davi durante 3 dias, comendo e bebendo, pois seus irmãos tinham feito provisões para eles. Os que moravam próximos e até de Issacar, Dan e Neftali, carregaram os camelos, jumentos e bois com alimentos, farinha, bolos de figo e de uva passa, vinho e azeite, bois e ovelhas, tudo em grande quantidade, pois Israel estava em festa. Salmo 61. Ao maestro do coro, com instrumentos de corda, de Davi. Escuta, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Dos confins da terra tenho clamado a ti, enquanto ansiava o meu coração. Leva-me até um rochedo inacessível, pois te tornaste minha esperança, torre fortificada diante do inimigo. Morarei na tua tenda para sempre, ficarei protegido à sombra das tuas asas, pois tu, meu Deus, ouviste minhas promessas, me deste a herança dos que temem o teu nome. Aos dias do rei acrescenta muitos dias, seus anos durem gerações e gerações. Ele reine para sempre sob o olhar de Deus, e a misericórdia e a fidelidade o conservem. Assim entoarei salmos ao teu nome pelos séculos, cumprindo minhas promessas dia após dia. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Para compreender a atitude de Davi em relação ao filho de Jonatas, que acabamos de ouvir no segundo livro de Samuel, precisamos relembrar alguns acontecimentos do primeiro livro de Samuel. Jonatas, filho de Saul e amigo de Davi, tinha selado essa amizade mediante uma aliança. Inclusive, ele pediu a Davi que não se esquecesse nem dele, nem de sua família, quando Davi superasse as dificuldades enfrentadas pela perseguição de seu pai Saul. Portanto, o gesto de misericórdia de Davi é um ato de lealdade e fidelidade a um juramento. É também um gesto de acolhida para com a família do seu rival Saul. Mas poderíamos nos perguntar: será que essa acolhida é só um gesto de lealdade e fidelidade? Não se escondiam por trás dessa atitude intenções de maior alcance? Provavelmente sim. Além da boa ação, está uma sagaz medida política. Trazendo à corte o descendente de Saul, Davi o mantém vigiado e neutralizado. Seja como for, vamos focar nosso olhar apenas no lado misericordioso do gesto de Davi para com o filho de seu amigo Jonatas. Caberiam aqui inúmeras reflexões sobre misericórdia, mas vamos nos ater na parábola do bom samaritano, comentada pelo Papa Francisco na carta encíclica Fratelli Tutti.
Conta Jesus que havia um homem ferido, estendido por terra no caminho, que fora assaltado. Passaram vários ao seu lado, mas foram embora, não pararam. Eram pessoas com funções importantes na sociedade, que não tinham no coração amor pelo bem comum. Não foram capazes de perder uns minutos para cuidar do ferido, ou pelo menos procurar ajuda. Mas um parou, ofereceu-lhe proximidade, curou-o com as próprias mãos e pôs também dinheiro do seu bolso e ocupou-se dele. Sobretudo, deu-lhe algo que nesse mundo apressado regateamos tanto. Deu-lhe o seu tempo. Tinha certamente os seus planos para aproveitar aquele dia, cuidando das suas necessidades, compromissos ou desejos. Mas conseguiu deixar tudo de lado em vista do ferido, e sem conhecê-lo, considerou-o digno de lhe dedicar o seu tempo. Com quem você se identifica? É uma pergunta sem rodeios, direta e determinante. A qual deles você se assemelha? Precisamos reconhecer a tentação que nos cerca de nos desinteressar pelos outros, especialmente pelos mais frágeis. Dizemos que crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos em acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas. Nos habituamos a olhar para o outro lado, a passar à margem, a ignorar as situações até elas caírem diretamente em cima de nós. Davi soube ser misericordioso com o filho de Jonatas. Aquele homem fragilizado foi acolhido. E esse exemplo e as palavras do Papa Francisco sobre a atitude do bom samaritano nos motivem a repensar nossas atitudes. Cabe a cada um de nós, a cada dia, fazer escolhas diante das situações e das pessoas que a vida nos apresenta. Ou seremos misericordiosos, gastando tempo, carinho, cuidado e dando atenção para os irmãos que passarem por nossos caminhos, e isso encherá nossos corações de alegria plena, ou permaneceremos indiferentes à dor do próximo, petrificando o coração e vivendo uma vida superficial e pobre de sentido. Se escolhermos a primeira opção, aquela que fez Davi e o bom samaritano, certamente poderemos repetir com vigor e alegria algumas das palavras do salmista que acabamos de ouvir. Senhor, Tu és para mim um refúgio. Vou morar na Tua tenda para sempre. À sombra de Tuas asas encontro abrigo. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!